Olá, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje nós temos um assunto muito importante para você, psicólogo, psicóloga. Nós vamos falar sobre a carreira, os desafios da carreira de um psicólogo. E eu trouxe, hoje uma convidada muito especial, que é a Raíssa. A Raíssa é minha mentorada, minha aluna do TAP, terapeuta de alta performance, que eu sou mentora e idealizadora desse TAP, e vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse projeto e o que isso trouxe na vida da Raíssa, tá? Eu vou pedir para a Raíssa se apresentar, para vocês conhecerem ela, saber um pouquinho da profissão, da atuação dela hoje como psicóloga, e logo em seguida a gente continua esse bate-papo sensacional. Oi, Cleide, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa, eu sou psicóloga há 16 anos. E há um ano eu estou aqui no Espaço Treinando para a Vida, atuando na área clínica e atendendo adultos. Então, é um prazer imenso estar aqui participando do podcast do Espaço. Obrigada, Raíssa, pela sua presença, pela sua colaboração, em compartilhar um pouquinho da sua história, da sua vida, como psicóloga, da sua trajetória. Eu já conheço um pouquinho, mas eu queria que você trouxesse aí mesmo o que te moveu a fazer o curso de psicologia, por que a psicologia, como que foi que você ingressou, como que foi o seu tempo aí de faculdade, quais foram os desafios na época da faculdade? Então, a psicologia ela faz parte desde sempre da minha vida. A minha madrinha, ela é minha psicóloga, ela é psicóloga, e foi a minha grande inspiração para fazer o curso. Então, é aquela pessoa que todos os sobrinhos adoravam ter por perto. Aquela que estava sempre com um sorriso no rosto, sempre simpática, mais legal. Eu falei assim, acho que eu quero trabalhar com isso. Acho que eu quero ser legal assim. Que legal! Então, quando fui para fazer o vestibular, foi a minha primeira opção, Sim. a psicologia. E eu me apaixonei com o curso. Eu me identifiquei com tudo aquilo que era falado ali. Então, eu não me vejo trabalhando em outra área que não seja a psicologia. Muito legal. E onde que você fez a psicologia? Eu fiz em Valadares, na Univale. Eu comecei em 2002. Valadares, Minas Gerais, Isso. E eu apaixonei com a cidade. Eu fui morar sozinha. E foi uma experiência muito rica, porque eu comecei a faculdade com 17 anos. Então, eu ainda estava assim, quase que uma adolescente indo para a juventude ali. E foi muito bom mesmo, participar de tudo aquilo ali. A Univale ela é uma excelente faculdade desde sempre, e naquela época ela era referência aqui na nossa região. Então, eu sou de Ataleia, interior de Minas. Então, Valadares era a cidade que oferecia mais cursos. Sim, sim. Bacana. E aí, logo depois que você formou, você já começou a atuar como psicóloga ou demorou um tempinho? Como que foi a sua trajetória de início de carreira? Eu comecei 6 meses depois. Eu voltei para casa e comecei a trabalhar numa cidade pequena, chamada Ouro Verde de Minas. Não sei se você já ouviu falar. E lá eu comecei com atendimento social, na prefeitura. Sim. Logo depois eu fui para a minha cidade, atuei um tempo lá, em posto de saúde, atendimento clínico. Então, no atendimento público, você pega todo tipo de público, seja infantil, adulto, tinha muita demanda na época de criança. Então, o psicólogo em Ataleia era uma novidade. Sim. Então, era justamente... Quando eu formei, em 2007, a psicologia social ela estava em alta, que foi quando aqueles programas sociais começaram a surgir. O CRAS, o CREAS. Então, na época quando eu formei, isso estava muito em alta. Então, a psicologia foi entrando na vida das pessoas muito através desses programas. E o posto de saúde também era uma porta muito aberta para o psicólogo. Eu comecei ali. E, depois de menos de um ano de formada, eu fui para a Nanuq. E aí eu atuei numa usina de açúcar e álcool
na parte de RH, então a parte de treinamento, recrutamento de pessoas, né? E foi totalmente novo, né? Porque eu estava na parte clínica, né? E aí fui para a parte Foi um desafio, então, né? muito, foi um desafio muito grande, porque eu lembro muito, não sei, você fez faculdade na Univale também, né? Sim, fiz. E eu não sei se você teve aula com o Luiz Carlos. Ele era da parte de organizacional. Sim, tive. Né? E eu não esqueço um trabalho que a gente foi apresentar, justamente a gente estava com o microfone, né? E com slides e tudo mais, e eu travei. Né? E era justamente a parte que, para a gente aprender a lidar com o microfone, de falar em público. Sim, com os treinamentos, um treinamento, né? Uhum. Eu lembro que a gente estava até no auditório e eu travei, eu não consegui falar. Uhum. Né? E para mim foi um desafio muito grande. Eu lembro que eu entrei em contato com ele, com outros professores também na época. Eu falei assim, Luiz, me ajuda, porque para mim vai ser um desafio muito grande. E foi muito bom. Né? Teve muitos percalços, muitos aprendizados, né? Muitos desafios, mas foi excelente. Foi um tempo assim muito rico para mim. Bacana, né? E eu falo sempre, sabe, Raíssa, que a psicologia, ela nos permite transitar, né, por diversas áreas, por diversas instituições, mas eu penso que em todas as instituições ou áreas que a gente atua, a gente precisa sempre desse olhar clínico e dessa escuta clínica, né? Do estar para o outro, com empatia. Então, ainda que no RH, né, eu tenho certeza que o percurso que você já tinha feito em atendimento clínico te ajudou, não ajudou? Muito, né? Porque a hora que você está ali com o candidato, você tem acesso à história de vida daquela pessoa, né? Muitas vezes é um pai de família que está ali, né, que precisa daquele emprego, outras vezes é um jovem que nunca trabalhou e que está ali super nervoso e que quer começar a sua carreira profissional. Então, o olhar clínico ele vai para tudo, né? E querendo ou não, a gente não deixa, a gente não perde, por mais que não era o foco ali, né, naquele momento. Mas a escuta ativa e o acolhimento, ele precisa existir em qualquer contato. Sim, né? com certeza. Isso é muito importante. A gente não pode perder isso de vista, né? Inclusive, até conversava isso na semana passada com as meninas, falando sobre o brincar e a infância, e a gente falou da questão das telas, né? Que as telas, de certa forma, elas têm roubado um pouco desse contato, né? Desse acolhimento, desse olhar um com o outro. Então, na psicologia, é uma das coisas que a gente preza muito. Ainda que o atendimento seja online, a gente preza por essa questão do estar com a pessoa, de estar inteiro naquele momento, do olhar clínico e tudo mais. E aí, depois que você fez como se diz, esse adendo aí, né? Essa aspas, no RH, você retornou para a clínica? Voltei, né? Voltei para a prefeitura, na Dinanuc, fiquei lá um tempo e a vontade de voltar para a clínica, ela já estava assim, você precisa voltar, aqui Latente, não é o seu lugar. Né? Porque é diferente o atendimento clínico do atendimento social. Né? Então, os outros colegas sabem muito bem disso. Você não consegue se dedicar ali àquela pessoa porque tem infinitas demandas. Né? Então, Sim. eu falei assim, gente, não é aqui ainda. Entendi. Né? Então, em Nanuque, eu procurei uma clínica e fui atender. Fui voltar, né, para a psicologia clínica. E aí eu me encontrei de verdade. Eu falei, não, aqui é meu lugar. Né? Deixa eu me sentar confortavelmente porque eu achei. É aqui realmente que eu preciso ficar. E, desde então, eu não quis partir para outra área da psicologia. Né? Teve que ser a clínica mesmo. Que bacana, Raíssa. Gente, eu chamei a Raíssa aqui também, porque a Raíssa, além desse contexto da psicologia, ela tem uma história muito linda de ser humano, de mãe, né? De ter que interromper a carreira dela, de ter que fazer uma pausa para se dedicar na questão familiar.
E eu acho isso fantástico. Você que é psicólogo, você que é psicóloga, que é mãe, ou que em algum momento precisou fazer uma pausa, ou está precisando, você não tem que temer isso. Porque quando você retorna ainda mais forte, que foi o que aconteceu com a Raíssa, o que aconteceu comigo, que parei por 1 ano para cuidar da minha saúde. Então, você que está aí com a gente, não perde esse momento agora, porque ele é espetacular. Ele vai ser inspirador para você. Clica já aí no like, não esquece de dar esse joinha, porque ele é muito importante para esse podcast chegar a outras pessoas. Deixa também o seu comentário e já encaminha para alguém, tá bom? Então, Raíssa, eu quero que você fale um pouquinho agora dessa sua história, né? Você trabalhou na clínica e chegou um momento, né, que você precisou interromper. E como que foi tudo isso para você? Até para você também inspirar outras mães aí. Então, ter filho sempre foi o meu sonho, né? E com 2 anos, 3 anos de casado, a gente teve a Valentina. Então, a Valentina foi uma realização, né? Eu ainda estava atuando, com 2 meses, né, de vida dela, eu já voltei a atender. Então, eu conseguia fazer, né, o estar na clínica possibilita um pouco essa questão da flexibilidade de horário, né? Então, eu ia em casa, amamentava, voltava, né, reduzia alguns horários para estar mais com ela. E aí, quando ela teve 3 meses, quando ela estava com 3 meses, ela teve uma encefalite causada pelo vírus da herpes. Então, é uma inflamação no cérebro, né? E foi avassalador para a gente. E Nanuque é uma cidade pequena, não tem muitos recursos. Na época, a gente foi para Teoflotone e lá não sabiam o que estava acontecendo com ela, né? Então, assim, a nossa vida virou pelo avesso, né? Uma vida que estava teoricamente organizada, as coisas caminhando, Sim. né? O consultório já começando a render, né? Porque já tinha um tempinho. Então, estava tudo caminhando conforme o nosso planejamento, né? E aí veio o diagnóstico. A gente teve que ir para Belo Horizonte, passamos na UTI 4 meses, né? E aí, quando a gente recebeu alta, eu lembro que a psicóloga que acompanhava a gente na UTI falava assim: Raíssa, você tem noção de que a sua filha não é a mesma? Que você está levando uma outra filha para casa? Eu não, é a mesma menina, é a mesma filha. Ela vai andar, ela vai falar, não tem nada de filha diferente, né? E eu não aceitava aquilo. E aí, quando eu conversei com a médica, com a neuro, e aí ela me explicou a gravidade. Então, a Valentina ela teve milhões de sequelas, né? Ela teve sequelas neurológicas, motoras, cognitivas, e não cabia mais a gente voltar para a Nanuque, né? Pela quantidade de acompanhamentos que ela iria necessitar fazer naquele momento. Sim. Então, eu saí de Nanuque e literalmente abandonei tudo. Abandonei minha casa, meu cachorro, meu consultório, os meus pacientes, fui embora. Simplesmente fui, né? E eu não tive condições nem para voltar para pegar minha mudança. Ela estava com quantos meses nessa Ela época? estava com 3 meses. 3 né? meses. Ela Foi saiu logo a seguir, então Foi você já logo em mudou. seguida, né? Então, assim, ela ficou até os 8 meses no hospital. E aí eu falei, gente, não tem condição da gente voltar. Ah, tá. Mas eu falo assim, com 3 meses ela teve a encefalite, né? Isso. Aí qual a idade que você veio que você mudou de Nanuque? É isso que eu estou falando, nem voltei para Nanuque. Ah, você nem voltou. Eu fiquei em Belo Horizonte, e aí, quando ela estava para receber alta, a médica falou, olha, não tem como, ela vai precisar de acompanhamento de físio, fono, TO, neuropediatra, aquela coisa toda. E eu falei assim, gente, não tem como, aí a cabeça vai a milhão, né? Sim. E aí, na época, meu esposo foi na Nanuque, fez a nossa mudança, e não voltei mais. E aí foi uma adaptação de vida. Então, a psicologia, nessa hora, ela saiu de cena. Entendi. Né? Não teve como eu me dividir mais. Né? Porque a rotina de mãe é um pouco disso. A mãe que trabalha fora e até que trabalha em casa também. Né? É aquela divisão ali de funções. E, naquele momento, me exigia ser apenas mãe. Não cabia mais nenhuma outra coisa. Sim. E aí a gente foi para Belo Horizonte, ficamos lá, né, nos estabelecemos lá, percebemos que lá seria um bom lugar para ela, e assim foi. Então, eu fui somente mãe da Valentina,
né, por 5 anos. 5 anos, Raíssa? 5, né? E aí depois veio o Henrique, e aí fui mãe de 2. Né? Mas Aham. até o Henrique chegar, foi a dedicação total à Valentina. Uhum. Não cabia mais a psicologia. Então, aquele olhar clínico, aquela escuta ativa, ela me acompanhou, lógico, né? Mas aquele espaço mesmo, ele não tinha mais como existir. Né? O momento que a Valentina estava, precisava que eu estivesse ali inteira por ela. Né? E depois, com a chegada do Henrique, foi seguindo. Uhum. Né? E eu não via aquela oportunidade mesmo de voltar a ser psicóloga e também de voltar a ser Raíssa. Em algum momento, assim, passou pela sua cabeça que você não voltaria mais? Passou. Passou? Passou porque, assim, Belo Horizonte tem um custo de vida alto. Né? Então, em Sim. muitos momentos, eu cheguei a olhar. Falei, assim, eu falei com meu esposo, Charlan, eu acho que agora vai, vamos tentar. E aí, em alguma clínica, entrava em contato com algum psicólogo. E aí, quando a gente botava, né, na caneta ali para ver se realmente compensava ou não compensava. Né? Porque eu teria que contratar alguém para estar com a Valentina. Sim. Né? Então, financeiramente, não iria compensar. Não era viável, né? Não era viável. Eu falei, não é a hora. Né? Não é a hora de voltar. E assim foi ficando. Sim. Né? E assim foi ficando. E até que, no meio da pandemia, nós viemos aqui para Ipatinga. E aí eu falei, será que agora vai? Né? O Henrique já estava na escola, integral, a Valentina também na escola. E eu falei, acho que agora está tudo tranquilo, está tudo encaminhado. Acho que chegou a minha vez. acho que chegou a vez de eu conseguir ser a Raíssa de novo. Sim. Né? Porque durante todo esse tempo era só a mãe. Sim. Então, quando as pessoas chegavam para me cumprimentar, oi, Raíssa, como é que está a Valentina? Aí depois do Henrique, oi, Raíssa, como é que estão os meninos? Né? Nunca era a Raíssa, né? Isso quando falava o seu nome, né? Quando falava. Porque né? geralmente é a mãe da Valentina, né? É a mãe. A mãe do Henrique. Isso quando não me chamam de Valentina, confunde muito, né? Então, falei, não preocupa não, você não é a única pessoa. Então, assim, a Raíssa foi ficando esquecida. Sim. Né? Ela foi se perdendo ali. E até para recuperar, para fazer esse resgate, foi muito difícil, porque foi muito tempo sendo somente mãe. Entendi. Né? E aí, como que foi? Você veio para Ipatinga, estava no meio da pandemia, aí você decidiu, né, que talvez seria a hora. E como que foi esse retorno seu? Assim, quando eu decidi realmente voltar, já tinha passado, né? A gente já estava naquela fase mais tranquila, né? De finalzinho de pandemia ali. E, como te falei, os meninos já estavam na escola, eu percebi que alguns dias a Valentina ficava integral. Então, eu falava o dia todo na escola, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Acho que agora vai, né? Sim. E aí, eu fiz exatamente o que eu fiz quando eu formei. Eu fui, né, na internet e falei, quais são as clínicas aqui de Ipatinga? E fui mandando mensagem, fui mandando currículo. Eu falei assim, gente, será que o povo ainda manda currículo hoje, depois de tanto tempo? Eu fui mandando. E aí eu comecei a trabalhar na Clínica Progestare. E eu sou muito grata a eles, porque foi uma porta aberta, assim, no momento que eu mais precisei ali, né? Sim. Deles não saberem quem eu era, de onde é que eu vim. E falei, você quer trabalhar? Então vem. Entendi. E assim eu comecei. Eu falei assim, gente, eles me aceitaram. Né? Que bom, e né? foi muito, que bom. E foi muito bom. Né? Foi muito bom. E aí eu não me esqueço, né, desse retorno e do primeiro paciente que sentou na minha frente. E aí eu falei assim, aí eu lembro que eu passei a mão na mesa assim, eu falei assim, gente, parece que eu nunca saí daqui. É mesmo? Foi. Que interessante. Eu falei assim, gente, parece que eu nunca saí daqui. Eu já ia te perguntar isso. Qual foi a sensação, né? Se quando você retornou, você teve a sensação de estar iniciando, de ser o primeiro atendimento, ou se foi um sentido de continuidade. Então, você já respondeu, né? Assim, o medo vem. Sim. Né? Porque foram 8 anos afastada. 8 anos? 8 anos. Ao todo foram 8 anos. Então, muita coisa mudou. Então, quando eu estava, né, há 8 anos, Instagram não era tido como trabalho, né, como é hoje, é uma ferramenta tão importante. Né? Atendimento online também
Não tinha, né? Então, muita coisa aconteceu. Então, o medo, ele veio. E agora? Será que eu vou dar conta? Né? Sim. Eu sabia muito mais de fisioterapia do que de psicologia. Né? Porque era o que você convivia continuamente, exatamente. né? Então, assim, se eu via uma criança com deficiência, da mesma forma que a Valentina, uma criança com paralisia cerebral, eu olhava e falei assim, gente, está pegando errado nessa criança. Deixa eu ir lá e consertar. Nossa, é a cabeça da criança que está... Sabe? Então, assim, o meu olhar mudou completamente. Sim. Né? Então, o medo, ele bateu. Mas eu fui. Né? Com medo, eu fui. E aí, quando... é aquilo que eu falei. Quando eu sentei, eu falei assim, nossa, parece que eu não fiquei tanto tempo longe. Porque eu acho que é aquela questão, né? Aquele ditado que a gente fala, né? Quem aprende a andar de bicicleta nunca esquece. Não esquece. Né? Você pode ficar muitos anos sem aquela prática, mas quando você senta na bicicleta, você vai saber como se locomover. Então, eu penso que, como a psicologia, você falou que desde sempre, né? Foi uma escolha sua, você foi apaixonada com a psicologia, você gostou do curso, você já começou 6 meses depois de formada, atuar na área, que muita gente, às vezes, não começa. Então, assim, você já tinha isso internalizado, né? Ficou meio que escondido, né? No porão, enquanto você cuidava de outras coisas. Mas, a partir do momento que você retoma, isso emerge novamente, né? Sim. Todo esse aprendizado, todo esse gosto pela psicologia. É claro que você deve ter feito alguma atualização, estudado, né? Buscado saber mais do contexto atual. Mas a ciência em si já estava ali dentro de você, né? Sim, né? A psicologia nunca esteve longe. Né? Eu estava longe do consultório, eu estava longe do trabalho efetivo, mas a psicologia, ela faz parte de mim. Né? Então, eu não deixei de ser psicóloga. Eu não estava sendo naquele momento, né? Mas eu não deixei. Então, quem quer que viesse conversar comigo, não tinha jeito. Né? Então, a pessoa que viesse conversar, que precisava ali de um apoio, de uma ajuda, o pensamento eu já ia fazendo a rota toda ali, construindo tudo, né? E como eu poderia estar ajudando aquela pessoa. Legal, muito bacana. Você está gostando aí dessa história da Raíssa? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Você se identificou com algum momento que ela disse aqui, que ela trouxe? Né? Talvez você não interrompeu por causa de um filho ou de uma filha, mas você precisou interromper por outros motivos. Então, deixa aí o seu comentário. Ô, Raíssa, eu quero também te perguntar, né? Você trouxe aí até na Progestare, que foi quando você reiniciou a sua carreira. Mas como que você chegou aqui no Espaço Treinando para a Vida? O doutor Tiago, que é pediatra aqui, né, no espaço. Sim. Ele, na época, ele atendia lá também. E eu, vendo uma postagem dele, eu lembro que ele fez sobre o Setembro Amarelo, né, do ano passado. Olha só. Né, sobre o trabalho que vocês estavam oferecendo de atendimento. Sim, né, nós fizemos um plantão, né? Isso. E aí eu falei assim, gente, tem um espaço aqui perto de casa, né? Porque a Progestare é muito longe. Sim. E até por essa questão assim de dinâmica mesmo, né? De logística. E eu vou lá, né? Então assim, se mandar, eu tô indo, vamos embora. Eu quero, então eu vou atrás. Eu falei assim, eu vou lá, né? Eu lembro que eu entrei no Instagram do espaço, vi o espaço legal, né? As salas muito bem arrumadas, muito bem organizadas. Eu falei, eu vou lá. E o que me chamou a atenção aqui também é por ser uma clínica que tem muitos psicólogos. Né? Então, naquele momento ali que eu estava de insegurança mesmo, né? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que é esse livro aqui que vai me ajudar? Né? E se eu tiver algum colega aqui que eu possa trocar figurinhas, porque isso é tão importante para a gente, né, Cleide? Essa troca com certeza. de informações, de estudo. E eu sinto muita falta disso, né? Eu sentia muita falta. Eu falei assim, não, acho que vai ser um lugar bacana. Né? E aí eu lembro que eu conversei com você e meus olhos brilharam, assim, né? Falei assim, olha, estou vendo muitas possibilidades. Sim, sim. E aí foi muito boa a nossa conversa, né? Porque também você me abriu esse espaço, né? Confiou e cá estou. Né? Então, assim, eu fui vislumbrando outras possibilidades, né? Então, à medida que eu fui te conhecendo, que a gente foi conversando, né, desse suporte mesmo que você me ofereceu para retomar com muito mais confiança, né, com muito mais clareza e tranquilidade,
E eu fui vendo que essa capacidade, né, que eu nunca perdi, mas que eu precisava aprimorar. Sim, e que você precisava despertar para ela, né? Exatamente, né? Não dava para ficar somente com o conhecimento ali que eu tinha, né? Como eu falei, muita coisa mudou, né? Muita coisa era nova para mim. E eu precisava me adaptar também a essas novidades, né? Sim. E ter você ali para ir me orientando me ajudou muito, né? Porque era algo que eu realmente não conhecia. Ok. E aí, logo em seguida que você veio, né? Foi, né, muito bacana mesmo esse percurso, você vindo. Você ainda continuava lá na Progestare, né? E começou os atendimentos aqui apenas com um dia, né? Uma tarde que Foi você uma tarde. atendia. É. E foi interessante, né, que eu fui acompanhando sua evolução. Você começou com um, com dois, e daí a pouco os seus horários já estavam todos preenchidos, né, Raíssa? Graças a Deus. Graças a Deus. Que bacana. E você, logo também que veio, você já foi para a mentoria, para o TAP, né? Isso. O terapeuta de alta performance. Você fez aquele modelo que era presencial. E isso trouxe o que para você, assim? Que com o TAP, né, esse primeiro formato do TAP que você participou, o que agregou? Qual que é a mensagem essencial que o TAP trouxe para você? Me abriu o mundo, né? Porque ele me mostrou esse mundo que eu não conhecia, né? E como que as coisas foram se transformando. A gente fala que 8 anos é pouco tempo, mas não é, né? Muita coisa aconteceu. E o TAP ele me possibilitou ver isso, né? E de me mostrar assim, olha, não pare. Você precisa evoluir, não parar, né? Não dê espaço para o medo. Então, tudo que foi passado no TAP, todas as aulas, foram muito importantes e foram muito ricas, né? Não teve uma aula que que falei assim, foi perda de tempo ter vindo aqui hoje, né? Então, foi muito bom. E foi uma transformação, né? Então, Sim. assim, desde da minha imagem, né, ao conhecimento mesmo. A forma como eu vou buscar ajudar aquele paciente, o meu olhar ali frente a ele. Então, o TAP, ele realmente me ajudou em muita coisa. Nossa, que bacana, fico muito feliz, né, de saber isso. E eu queria também te perguntar se a sua expectativa, né, de ter um grupo de psicólogos, de ter um network, de poder trocar figurinha, de ter livros para você estudar, foi atendida aqui no Espaço Treinando para a Vida? Foi. Foi. Foi, graças a Deus foi, né? Porque uma coisa também que eu aprendi no TAP é que a gente aqui, né, não tem a concorrência, somos colegas. Sim, Né? não tem a competição, né? Competição. Não estamos aqui para competir um com o outro, estamos aqui para nos ajudar. Né? Então, assim, eu não tinha essa visão antes. Então, se eu estava no espaço e vinha um outro psicólogo, eu enxergava aquilo ali como uma ameaça. Ele vai tomar meu lugar. A insegurança batia na hora. Né? Então, você participar de um lugar em que essa não é a visão, né? Foi uma quebra assim, de preconceitos meu, sabe? Sim. E foi muito bom saber que eu teria colegas aqui para me ajudar. Olha, eu estou com dúvida nesse caso, você me ajuda? Não, senta aqui, vem cá, vamos conversar. Usa esse material, leia esse capítulo, olha aqui, olha, usa essa técnica com fulano que vai dar certo. Né? Então, isso eu nunca tive, nem antes. Né? Justamente por ter essa visão de que é o meu concorrente, não é o E é meu aquela colega. coisa também, né, que muito a gente aprende na faculdade, que a psicologia é uma profissão solitária, né? Exato. Que você está sempre sozinho, porque entra um paciente, sai outro, entra um paciente, sai outro, você depois pega a sua bolsa e vai embora para casa, né? E aqui realmente a nossa mentalidade não é essa, né? É uma mentalidade de ajuda. Se eu tenho um buraco, eu estou ali trocando figurinha, eu estou tomando um café com um colega, né? A gente tem também os materiais próprios do espaço que vocês utilizam, né? Que a gente faz o empréstimo,
faz esse trabalho também de estar, né, trazendo novas técnicas. Então, acho que aqui a nossa mentalidade realmente é diferente do que tem aí fora, né? Sim. E você já recebeu algum encaminhamento, né, durante esse 1 ano que você está aqui? Os seus pacientes, já houve paciente que foi encaminhado por mim, ou foi encaminhado pelo espaço, ou foi encaminhado por algum colega de profissão aqui do espaço? Já. Sim? Já. Isso acontece com você? Acontece, né? Então, isso eu percebo que ajuda, sabe? De você ver que o outro ali te olha com respeito, né? Com carinho, com confiança. Sim. E você já encaminhou algum paciente aqui para os colegas? Já. Também, né? Já. Existe essa troca, essa Sim. possibilidade. Uma outra coisa assim que me chama muita atenção na sua trajetória, né, é justamente a sua abertura à mudança, né? Você é o tipo de pessoa que você fala assim, não, eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Depois eu vejo que eu arrumo. Então, assim, eu percebi muito isso em você e eu apostei muito em você, né, durante esse tempo. Depois você foi para o TAP 2.0, né, está fazendo online no seu tempo, né, de acordo com seus horários. E eu tenho visto o quanto você tem evoluído. Inclusive, tive 2 feedbacks recentes, muito positivos sobre você, que eu não poderia deixar de falar aqui. Né? Uma paciente que eu encaminhei, que foi minha paciente no passado, e depois ela teve um tempo aí com você, e ela falou comigo assim, eu queria ir com você, mas você não tinha vaga, e você me encaminhou para a Raíssa, mas eu estou amando, porque ela é igual você mesma. Aí eu falei, nossa, que maravilha, né? Fico muito feliz. E uma outra também que eu encaminhei por parente de uma paciente minha, e a minha paciente falou assim, nossa, a minha parente está amando a Raíssa, ela não quer faltar de jeito nenhum, porque ela está gostando muito da terapia e está fazendo muito bem para ela. Então, assim, são feedbacks maravilhosos, né? Fico muito feliz de saber o tanto que você evoluiu em tão pouco tempo, né, Raíssa? Porque, como você falou, 1 ano. E aí tem uma outra transformação importante que a gente precisa mencionar aqui para animar os nossos colegas psicólogos, né, que têm medo da questão financeira, de viver de clínica, de colocar o seu valor na sessão. Então, eu acho que isso também você desenvolveu bem aqui no TAP, né? Porque Sim. Quando você chegou, você estava atendendo lá na Progestare, muito bacana, que abriu a porta para você, que te ajudou no momento que você precisou, porém lá você atendia por convênios, né? Isso. E a gente sabe que a nossa realidade hoje no Brasil, para os psicólogos que atendem por convênio, não é muito legal, né? Porque o valor que é pago por sessão e o tempo que a gente tem de sessão é muito curto para a gente poder ter um resultado bacana. E quando você veio para o TAP, a gente trabalhou muito essa mentalidade, né, de alta performance, de ter um resultado ótimo com o nosso paciente. E aí você despertou também para essa questão do atendimento particular e, aos pouquinhos, você foi fazendo essa transição. Fala aí para a gente como que foi isso. Novamente veio o medo. Né? Eu lembro que na nossa conversa, né, você vai, Raíssa, vem sem medo. Né? E eu fiquei ali muito ansiosa, preocupada. Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Será que era a hora? Não é mais fácil ficar aqui e me acomodar? Sim. Né? Porque a gente tem essa tendência. Né? Para que eu vou me arriscar aqui? Está tão bom, o valor já cobre as minhas despesas aqui. É melhor ficar aqui. Né? E aí o medo de alçar novos voos, ele vem. E muitas vezes ele nos paralisa. Sim. Né? Então, esse medo ele veio e quase me paralisou. Né? Sim. Mas eu falei assim, gente, eu preciso arriscar, eu preciso ver qual é. E o que mais te chocou, assim, né, com essa realidade, quando a gente teve aquela conversa, que você decidiu assim, não, eu vou com medo mesmo? O que mais te deu esse impulso, assim? Eu nem sei te dizer, sabe? Eu só fui. Eu não pensei muito, né? Porque se eu realmente pensasse ali, o medo iria me paralisar. Eu só fui. Sim. Eu falei, não, vou pagar para ver, vou ver qual é. Né? Mas é isso que você falou, o TAP ele vai dando essas informações. E quando você percebe que uma clínica, né, do tamanho aqui, que é o Espaço Treinando para a Vida, que outros profissionais
conseguem. E estão te mostrando ali, né, no dia a dia, que é possível. Eu falei, gente, por que não vai acontecer comigo também? Sim. Né? Por que não comigo? Exato. Né? Eu falei assim, não, eu vou. Né? Eu vou porque vai dar certo. E nesse percurso todo, você teve o apoio do seu marido durante esse tempo, da sua família? Eles te motivaram? Eles falaram assim, não, fica quieta, não mexe com esse negócio de psicologia, não. O Charlan é que me incentiva mais. Né? O Charlan, não, vai que vai dar certo. Será, Charlan? Pode ir que vai dar certo. Falei, então vamos embora. Né? Então, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui. Né? Então, nesse momento da nossa vida, nós invertemos o papel. Né? Então, hoje, ele está com a Valentina, com o Henrique, né? Possibilitando que eu esteja aqui. Então, se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Né? Ele está em casa lá com os meninos. Né? Ele trabalha de casa, mas o tempo que eu deveria, né, estar com a Valentina, né, cuidando ali da rotina dela e do Henrique, hoje é ele quem faz esse papel. Né, porque a gente percebeu que o momento é esse. Né, essa é a dinâmica da nossa vida. Da hoje, família de vocês, né, hoje, da família, né? hoje. Se amanhã vai continuar assim, a gente não sabe. Né? Então, e você não deixou de ser mãe, né? Não, né? Não, em momento nenhum. Sim. Né? Mas hoje nós funcionamos assim e está tudo certo, e graças a Deus. Né? Então, assim, a gente discutiu muito, né, de colocar todos os pontos. E o que mais, assim, pesou foi justamente a qualidade de tempo. Né? Então, você falou dessa questão do plano de saúde, a questão do valor e do tempo. É uma sessão muito corrida. E você atende vários ali. Eu não conseguia, eu te confesso que eu não conseguia fazer uma sessão de 30 minutos. O plano paga por 30 minutos. Mas eu não conseguia. Que não... Sabe? Eu falei assim, gente, mas não dei nem oi para a pessoa direito, eu já tenho que dispensar. Eu não conseguia. Né? Então, assim, eram mais de 10 pacientes por dia. Eu entrava às 7 horas da manhã e saía 6h30 da tarde. Eu chegava em casa vriando. Esgotada, né? E o ser mãe ali não tinha como. Sim, né? Então, o Henrique está numa fase que ele conversa muito, quer mostrar, quer brincar, quer participar, pergunta. E a Valentina muito empolgada ali, porque, às vezes, eu não via ela durante o dia, eu só via ela à noite. E eu percebo a comunicação dela querer ali falar do jeito dela, como é que foi o dia dela e tudo. E eu não tinha mais, assim, condição física. Tinha energia. E não tinha energia para estar ali com eles. Então, isso realmente pesou. De falar assim, não, eu preciso sair e ter uma qualidade de vida. Né? Eu ali, mãe, mulher, e eles também, de me terem um pouquinho ali com eles. Porque é importante, né, contextualizar isso, né? Com a sua transição, você diminuiu o tempo, né, fora de casa, as horas de consultório e aumentou o seu faturamento, não é isso? Sim, né? Então, eu estou exclusiva aqui no espaço desde agosto, né? E os meus horários estão todos cheios. Que bom! Né? Então, daqui uns dias a gente vai conversar para abrir mais alguns horários. Mas hoje, assim, a minha cabeça está completamente diferente, de que não dá para eu trabalhar de segunda a sexta, de 7 às 19. Claro que não, né? Não Senão dá. você vai burnoutar aí, vai dar Não burnout. Não quero. Né? Então, assim, hoje está completamente diferente. Então, além de ter realmente aumentado o meu faturamento, né, eu diminui o meu trabalho. Sim, e outra coisa, gente, muito importante foi esse posicionamento da Raíssa como uma terapeuta de alta performance, como uma psicóloga que entrega o melhor nesse tempo de consultório, que tem o melhor resultado com o seu paciente, e assim também ela tem se posicionado no Instagram dela, depois vocês podem procurar lá. A Raíssa também mudou o visual, tá? Mudou os cabelos, mudou a forma de vestir, né? Para se posicionar realmente condizente com a profissional que ela é, né? Porque antes, como ela estava assim, né, voltando e muito reprimida e trabalhando demais, ela não tinha tempo para cuidar dela mesma. E agora ela encontrou esse tempo. Inclusive, ela faz terapia também. Graças a Deus. Tá? Para quê? Para ela cuidar, para ela ter o momento dela, para ela também ter esse momento de buscar, né, as inspirações que ela precisa para o dia a dia. Porque fácil não é.
né? Não Mas é. possível? É. Demais. Né? Então, Raíssa, para finalizar, qual a mensagem que você deixa aí para os nossos colegas psicólogos que estão te assistindo nesse momento? A mensagem que eu deixo é que é possível, sabe? Por mais difícil que pareça ser naquele momento, respira fundo, pensa, planeja e vai. E você indicaria para algum colega psicólogo a mentoria TAP 2.0? Muito, sem sombra de dúvidas, sabe? Eu indico. Né? Hoje o TAP 2.0 ele está muito mais voltado, né, para o psicólogo do que aquele primeiro formato, né, que estava aberto a Sim. mais terapeutas. Então eu indico demais porque abre muitos horizontes. Então a gente sai um pouquinho daquela caixinha da faculdade, né, Sim. do que é falado ali, e a gente começa a enxergar a profissão na vida real. O que realmente é possível ser empresa, não é possível, né? É você ver a psicologia além dos livros, além do consultório. E o TAP ele possibilita isso, né? De você se reconstruir ali enquanto pessoa e enquanto profissional também. Excelente. Muito obrigada, Obrigada Raíssa, a você pelo pela sua convite. presença, né? Virão outros por aí. Agradeço você que esteve conosco. Mais uma vez, não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário e encaminhar esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.